Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 9. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei as nações, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, e tocou-me na boca e disse-me: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém? Jeremias estava sendo chamado por Deus, chamado para falar as palavras de Deus, chamado para ser colocado sobre os reinos, as nações, que diz aqui, para anunciar o caminho a ser seguido pelo povo, o caminho a ser seguido pelos reis e por todos aqueles que se diziam do Senhor. Assim como hoje, irmãos, Jeremias foi chamado para exortar, corrigir, para dirigir, orientar, falar a palavra do Senhor, e nós também fomos chamados pelo Senhor. Nós somos chamados para o Senhor também para pregar a palavra. E temos que obedecer aos mandamentos do Senhor. O Senhor toca na nossa boca e coloca as palavras dele na nossa boca. Para quê? Para que nós digamos, que nós falemos aos outros. Para aqueles todos que estão... Tem tanta gente com vontade, com sede de ouvir a palavra do Senhor. E você tem a palavra do Senhor. Eu tenho a palavra do Senhor. O Senhor já tocou na sua boca. Amém? Então, obedeça. Obedeça e pregue a palavra do Senhor. Fale de Jesus, fale da salvação. Mas Jeremias, vamos voltar um pouquinho mais lá em Jeremias. Ele tinha o quê? Tinha um canal direto com Deus. Deus falou com Jeremias. Falou com Jeremias. E nós o que nós temos? Nós temos hoje a palavra do Senhor. Nós temos hoje a Bíblia, Nós temos o Espírito Santo que fala conosco também. Nós temos o Espírito Santo que fala através de pregações, através dos louvores, na revelação da palavra do Senhor, na leitura, quando você está lendo, de repente você... o Espírito Santo revelou uma coisa para mim aqui. Então, Jeremias tinha ligação direta, mas nós também temos essa ligação com o Senhor. E como está aqui no versículo 8, o Senhor é conosco também. Eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? O Senhor é conosco para nos livrar das mãos do inimigo, nos livrar dos ataques dele também. Mas quem é o nosso maior inimigo? Porque nós temos liberdade, ou não. Estamos reunidos aqui na casa do Senhor, as portas abertas, falando do Evangelho, falando da palavra de Deus. Temos essa liberdade. Então o inimigo não está aí fora. Nós podemos anunciar a salvação, nós podemos divulgar a palavra de Deus. E o que acontece? As pessoas, quando muito, o que elas podem fazer? Negar. Você prega, você fala, você dá testemunho. A pessoa pode negar, só isso. Ninguém vai te bater porque você está pregando a palavra do Senhor. A pessoa pode negar, pode resistir à palavra, não aceitar. Tem muita gente que até não aceita a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Fala, não, eu não creio na Bíblia. Então, você não crê em Deus, fazer o quê, Mas o nosso maior inimigo, irmãos, para pregar a palavra, é como diz o pastor, até é o nosso orgulho. Isso mexe com a gente. É a nossa timidez. Às vezes ele fala até que é soberba. Isso é uma soberba sua, que você não quer pregar. Porque muitas vezes nós pensamos, o que as pessoas vão falar quando eu estiver lá no altar? Pregando a palavra do Senhor. Não, tem medo disso.
Mas, irmãos, pregar a palavra do Senhor não é estar aqui no altar. É você pregar no seu dia a dia. É você testemunhar daquilo que Deus tem feito em sua vida, testemunhar da sua fé, daquilo que Ele ainda vai fazer. Apesar da situação que você está passando, você tem a certeza, tem a fé de que o Senhor vai mudar aquela situação. Você pode estar passando por lutas, por dificuldades, mas o Senhor, o meu Deus, vai me levar à vitória. Amém? Esse é um testemunho, isso é pregação da palavra do Senhor. Não necessariamente estarmos aqui. Então pregue a palavra do Senhor com atitudes, com ações, com paciência, com fé, crendo que o Senhor pode agir em toda e qualquer situação, confiando no Senhor. Nós precisamos pregar a palavra, sim. Nós precisamos propagar a mensagem do Evangelho, ganhar almas para o Senhor. Mas para isso nós precisamos o quê? Conhecer mais a Deus. Amém? Para você pregar a palavra do Senhor, você precisa conhecer mais a Deus. Ele já tocou na sua boca, já colocou palavras na sua boca. Mas você tem que conhecer mais. Porque senão você vai acabar caindo nas armadilhas que o inimigo coloca na sua frente e vai te desviar do caminho. Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? O Senhor se agrada de nós conhecermos a Ele, de nós conhecermos a palavra do Senhor, de nós conhecermos os planos que Ele tem para nós, nós conhecemos o Espírito Santo, conhecemos o Espírito do Espírito Santo. Amém? Saber o que Ele quer de nós também. Mas como nós vamos conhecer ao Senhor? Através da leitura da palavra, de ouvir as mensagens, estudar, meditar, orar ao Senhor, através do Espírito Santo de Deus que fala conosco. Amém? Assim nós podemos conhecer mais ao Senhor. Jeremias foi chamado, e nós também fomos chamados para levar a mensagem, para levar a palavra do Senhor. E o Senhor nos livra das mãos do inimigo, como está lá no versículo 8, no 1:8. Mas nós devemos conhecer cada vez mais a palavra do Senhor. Devemos conhecer, investir tempo em conhecer a palavra do Senhor. Que muitas vezes a gente fala, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Quando eu vou ler a Bíblia de noite, na minha cama, eu vou pegar um versículo lá, começo a ler a palavra, durmo. Não tenho tempo. Irmãos, nós temos que nos disciplinar e estudar, sim, ler a palavra do Senhor, mergulhar na palavra do Senhor, orar ao Senhor, conversar com o Espírito Santo, para podermos aprender cada vez mais e mais e obedecermos ao chamado que em Jeremias obedeceu também. Jeremias obedeceu ao Senhor, levou as palavras, todos nós conhecemos palavras de exortação, de correção aos reis, às nações. Jeremias era ponta firme, né, irmãos? Então, corrigiu os líderes e tem aquela pregação da dura cerviz, né? Homens de dura cerviz, né? As pessoas que não aceitam correção, que não aceitam exortação do Senhor. Vamos lá, Jeremias 19. Vamos ler do versículo 15 até o 22. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas cidades todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. E Pazur, filho de Imer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor,
ouviu a Jeremias que profetizava essas coisas, e feriu Pazur ao profeta Jeremias, e o meteu no cepo, que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. Irmãos, Jeremias obedeceu ao Senhor. Jeremias levou a palavra que o Senhor ordenou que ele levasse. O que aconteceu com ele? Apanhou, foi torturado. Misericórdia. Está dizendo aqui que ele foi até açoitado. E o que aconteceu com ele? Foi amarrado no tronco, estava fazendo alongamento lá no tronco, lá amarrado assim, preso, apanhou por ter pregado a palavra do Senhor. Mas, irmãos, versículo do capítulo 1, versículo 8, diz lá que o Senhor nos livrará da mão do inimigo. E agora? O que ele apanhou? Obedeceu ao Senhor, que foi pregar o Evangelho. O Evangelho não, porque o Evangelho seria a vinda de Jesus, Mas foi pregar a palavra do Senhor e apanhou, foi preso. Como é que... E o versículo 1:8 lá, que diz que o Senhor é conosco e nos livra da mão do inimigo. O inimigo não era Pazur. O inimigo não era o sacerdote, lá, o filho do sacerdote, o Pazur. Não é ele. O inimigo estava por trás dele, querendo derrubar Jeremias. E acabou o quê? Jeremias estava em carne. Acabou acontecendo o quê? Jeremias ficou que nem o Elias. Lembra do Elias? Depois que acabou com os profetas de Baal, o que aconteceu com ele? Jezabel ameaçou ele, ele falou, eu quero morrer. Por que o Senhor não me mata? Vamos lá, versículo 14 do capítulo 20. Diz assim: maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Misericórdia. Quem que fala isso, irmãos? No versículo 17: por que não me matou desde a madre? Jeremias falando com o Senhor. Por que não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam os meus dias na confusão? Misericórdia, irmãos? Está na palavra do Senhor, está escrito aqui. Porque a palavra do Senhor nos revela o quê? Que ele era um homem, como nós, sujeito a emoções, sujeito aos ataques do inimigo. Nós somos frágeis. Nós somos frágeis também, irmãos. Por isso nós devemos cada vez mais estudar a palavra do Senhor, conhecer a palavra do Senhor, ouvir a voz do Senhor, para nos fortalecermos. Jeremias caiu, se enfraqueceu tanto, foi o maldito dia em que eu nasci. Por que eu não fiquei lá no ventre da minha mãe? Por que eu não morri de uma vez? Por que o Senhor não me matou? Irmãos, quantos de nós já não pensamos isso? Quantos de nós já não até desistimos? Não vou mais fazer isso, não quero mais fazer, não dá, para mim não dá, para mim chega. Mas o Senhor vai nos livrar. Está lá no capítulo 1, versículo 8, o Senhor é conosco, Ele nos livrará das mãos do inimigo. Muitas vezes nós nos deixamos sim nos envolver por emoções, pelas situações, mas quando a palavra do Senhor entra no nosso coração, quando ela habita de verdade em nós, quando nós decidimos obedecer à voz do Senhor incondicionalmente, não existe nada que nos afaste dela. Nada que nos impeça de nós meditarmos. Por quê? Porque nada é mais agradável do que a palavra do Senhor. Nada nos traz mais alento do que a palavra do Senhor. Aí nós conseguimos enxergar que o inimigo não é aquele que nos ofende, não é aquele que nos bate, não é aquele que prende. Não, o nosso inimigo não é ele.
Ele manda nós nos calarmos, mas o nosso inimigo é o inimigo de Deus. O nosso inimigo é o inimigo de Deus. E nós temos, irmãos, que nos preocupar muito mais com pessoas que procuram enganar o povo de Deus, manipular até a palavra de Deus. Pessoas que são manipuladas pelo inimigo, que levam os outros à perdição. Pessoas que são usadas pelo inimigo para pregar a palavra de Deus, levando pessoas aos enganos. Existem hoje muitas seitas que até se dizem da palavra do Senhor. Muitos que até falam da palavra do Senhor, mas de forma manipulada, de forma distorcida. Nós temos que nos preocupar com eles, sim, não com os inimigos que nos atacam de frente. Eu não quero saber disso aí, não. Fica quieto, eu não quero saber do evangelho, não quero saber de nada disso, não. Mas quando nós recebemos ao Senhor, quando o Espírito Santo está em nós, nós podemos discernir aquilo que o Senhor fala na verdade, na palavra dele. Amém? Jeremias 23, 16. Versículo 16 diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: O Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração dizem: Não virá mal sobre vós. Você já ouviu isso aí em algum lugar? Tanta profetada, tanta profecia que só bênção. A sua vida é só bênção. Assim como a de Jeremias, que Passur foi lá, prendeu ele no cepo, no tronco, e apanhou, que Jeremias falou até depois que: por que o Senhor não me matou? Por que eu saí do ventre da minha mãe? Ou será que a palavra de Deus é só você é mais do que vencedor? A palavra de Deus é só nenhum mal te alcançará, nenhum mal vai entrar na sua casa? A palavra de Deus é só você nunca vai ficar doente porque Jesus já levou todas as suas enfermidades? Será que é só isso, irmãos? Você nasceu para ser cabeça e não cauda. 1000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda, mas você não será atingido. Será que é assim mesmo? Bom, isso tudo é verdade, irmãos. Tudo é verdade. Mas quando? Quando nós estivermos completamente dependentes do Senhor, nas mãos do Senhor. Porque o Senhor nos sustentará. A nossa visão vai mudar. Porque a nossa visão hoje, o que é? Nós temos a visão do mundo. Não adianta falar que não temos. Nós temos sim. Por quê? Porque o bem e o melhor dessa terra que a palavra promete, nós, com o nosso entendimento, nós pensamos: eu vou ter do melhor, eu vou ter uma casa na praia, eu vou ter um bom emprego, toda a minha família vai ser salva, eu vou ter alimento para todos, eu nunca vou passar uma necessidade, o Senhor só vai me abençoar, eu nunca vou ficar doente. Não. Nada disso, irmãos. A nossa visão vai ser a visão espiritual que o Senhor tem para nós. Nós já desfrutamos do bem e do melhor dessa terra só em estarmos na presença do Senhor. Só isso nos basta. Só isso. E existem N pregações, até programas de TV que pregam outras coisas que a barganha com o Senhor, contribua com essa obra que você vai ser abençoado.
Faz o depósito lá que eu vou levar o extrato no monte. Aí você vai crescer, você vai ser abençoado. Ô irmãos, misericórdia. Que nós possamos nunca ser manipulados pelos inimigos de Deus. Jeremias 45, 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. Isto lhe dirás, assim diz o Senhor, eis que o que edifiquei eu, derribo, e o que plantei eu, arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas? Não as busques, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde for. Irmãos, o Senhor está renovando todas as coisas em nós, em nossas vidas, fazendo tudo novo. O Senhor está destruindo aquela parte que se perdeu, aquela parte que se desviou do caminho dele, aquela parte que se desviou da palavra dele. Está construindo um novo reino, digamos assim, para que nós desfrutemos do melhor. Mas isso tem um preço. Isso tem um preço. Toda a reforma, se você vê um edifício pronto lá, bonito, antes ele podia ser uma casa velha, e aquela casa velha foi derrubada para ser construído uma nova casa, um edifício novo. Então, irmãos, toda reforma, toda mudança, todas as transformações trazem perdas, porque nós tínhamos um valor, aí o Senhor quebrou aquele valor que nós tínhamos. Nós valorizávamos mais uma coisa, mas não era para ser valorizado aquela coisa que nós valorizávamos. E o Senhor muda o nosso entendimento. E a promessa do Senhor para nós, para a nossa alma, que a nossa vida vai ser preservada sempre, em todos os lugares em que formos enviados, em todos os lugares onde nós estejamos, se nós obedecermos a palavra do Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo, em todos os lugares onde fores. Você ainda vai ter a tua alma, você vai ter a tua salvação. Mesmo que esteja envolto, que tudo seja destruído à sua volta, você vai ter a tua alma, você vai continuar tendo a tua salvação. Estamos passando por lutas, passamos por necessidades, por dúvidas, incertezas, males na família, todos nós temos desavença, discussão, pai, filho, né? Não se desvie, não lamente como Jeremias fez, não lamente, não fique triste. Entristecer, a gente até se entristece, mas não seja um derrotado, não confesse a derrota, não confesse a derrota. Não deixe que as circunstâncias da vida nos leve para o desânimo, como levou Jeremias. Que nós possamos obedecer à voz do Senhor. Nós fomos chamados para anunciar a palavra. Nós fomos separados para levar o Evangelho. Mas nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus. E o Senhor vai preservar a nossa vida. Por onde formos, por onde andarmos, o Senhor vai, sim, Ele vai estar conosco sempre. Obedeça a palavra do Senhor e o Senhor te livrará de todo o mal. Amém, irmãos? Glória a Deus.